E diz que o homem deve amar sua própria mulher. Então, não é amar ao seu marido, não é amar às suas mulheres, mas a sua mulher, a sua esposa. Está no singular. Então, amar aí significa que ele vai ter uma relação sentimental com a sua esposa. Ele vai ter aí uma relação de carinho, de amor e também procurando de todas as maneiras fazer com que ela seja feliz. E para isso ele dará não só o sustento, mas também a companhia, né? A amizade, o carinho, tudo isso está envolvido aí. Depois a monogamia na liderança cristã. Para os líderes da igreja, Paulo exorta: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. 1 Timóteo 3,2. Então ele diz que lá no original não existe grifo, né? Mas ele grifou para poder chamar a atenção. O diácono também deve ser marido de uma mulher. 1 Timóteo 3,12. A liderança deve ser o exemplo dos fiéis em tudo. E esse exemplo inclui o casamento. 1 Timóteo 4,12. Então existe o ensino de Paulo para a liderança da igreja. Tanto para o diácono como para o bispo. Esse bispo aí pode ser o presbítero. Hoje, aí, como está em voga aí, o apóstolo, né? Pode ser o pastor. Qualquer liderança, né? Presbítero, evangelista. Então, qualquer liderança da igreja, ela deve dar o exemplo para a igreja. E Paulo diz que a liderança só pode ter, cada um ter a sua mulher, uma única mulher, uma única esposa. Então Paulo aqui não está falando a respeito aí de prostituição, mas ele está falando a respeito de uma esposa só. Porque se alguém vive em prostituição, não pode ser obreiro, não pode ser aí líder da igreja. Se ele estivesse falando a respeito aí de prostituição, ele estaria falando para pecadores e não para a igreja. Então, liderança da igreja, ele diz, só pode ser casado uma única vez. Infelizmente, nossa liderança não está cumprindo essa palavra, não está respeitando essa palavra, e nós estamos vendo aí grandes problemas que têm surgido na igreja, devido a líderes que procuram dar um jeitinho, né, de torcer a palavra de Deus. Então a pessoa, por exemplo, passa aí 3 meses sem ter um ato sexual com a sua esposa. Aí a sua esposa o trai e ele então diz agora eu posso casar com outra mulher. Mas quem foi o culpado da sua esposa a lhe trair? Foi você mesmo. Você praticamente a obrigou a isso. Às vezes o homem arranja outra mulher e aí não tem relação sexual com a sua esposa, forçando-a a cometer um adultério para ele arranjar uma desculpa de separar e ficar com a outra. Mas Deus está vendo isso. Não tem como esconder de Deus isso. Então, muito cuidado com as atitudes, com a sua esperteza, porque Jesus vem buscar a igreja e muita gente vai ficar. E muita gente famosa e importante. Na parte 2 nós temos aí o princípio da heterossexualidade. Vamos ver aí, macho e fêmea os criou, e tópico 2, e se unirá à sua mulher. Então, tópico 1, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem um ser masculino, Gênesis 1, 26. E também fez a mulher um ser feminino, Gênesis 1, 27. Em outras palavras, Deus não uniu 2 machos ou 2 fêmeas. Não. Ele uniu um homem com uma mulher, demonstrando a natureza e o padrão divino da heterossexualidade. As Santas Escrituras são claras ao condenarem, assim como o adultério, a prostituição, a perversidade, a idolatria, a mentira, o falso testemunho, etc. A prática do homossexualismo, quer masculino, quer feminino, também é condenada aí, né? Levíticos 18, 22, Romanos 1, 26. Então está bem claro aí, macho e fêmea os criou. Imagine, como haveria procriação se Deus tivesse criado só homens? Então, só existiria Adão. E se Deus criasse só mulheres? Então, só existiria Eva. Coloque aí numa cidade, só homens, 100 homens.
Eles vão ter relação sexual um com o outro, vão viver aí, né, do jeito que querem viver hoje, muitos aí. São a minoria da minoria da sociedade de hoje. Mas é o que eles pregam, ensinam, brigam para existir. Então, daqui a 100 anos você vai nessa cidade. Quantas pessoas aumentou nessa cidade? Nenhuma. Morrem todos e acaba a cidade. Do mesmo jeito, coloca 100 mulheres numa cidade aí. Daqui a 100 anos, vai lá. O que aconteceu? Não aumentou nada. Só tem mortos. Acabou, a cidade morreu, acabou. Então, veja bem que Deus instituiu a família, um casal, um macho e uma fêmea. O casamento já é união de dois seres diferentes sexualmente. Não existe casamento de homem com homem e mulher com mulher. Não existe como casar, não existe como formar, porque Deus é quem instituiu o casamento, foi Deus que inventou o casamento. E Ele inventou, criou com um homem e uma mulher. Então Levítico diz, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é abominação. Ainda diz que quem fizesse isso deveria ser apedrejado até a morte, não podia nem viver no meio deles. É uma abominação diante de Deus. E graças a Deus, porque isso é uma lei lá do Antigo Testamento. Não vale para hoje. Não vá pensar por aí que você pode fazer isso aí, de matar alguém, né, de fazer uma coisa. Não, nós estamos no Novo Testamento, na época da graça de Deus. Os homens devem ouvir o Evangelho, se arrepender e serem salvos, perdoados por Deus. Ninguém aqui luta contra a carne, contra as pessoas, mas contra o quê? Satanás e os demônios que instigam a pessoa ao pecado, enganam as pessoas. Então isso é um pecado. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas ouçam, se arrependam, sejam salvos, sejam perdoados. Eles vão mudar de atitude a partir do momento que eles conhecerem a Deus. Enquanto eles não conhecerem a Deus, a salvação, eles não vão perceber, não vão enxergar o erro, não vão ser libertos. Então, não vá pensar que você pode obrigar a pessoa a deixar aí o pecado, né? É como a bebedice, né? Aí as drogas, a prostituição, né? O assassinato, tudo são coisas que veio o quê? Como resultado do pecado do homem. Então a pessoa não enxerga o que é certo, o que é errado, não enxerga a ofensa que está cometendo contra Deus. Então você não vá lutar contra a pessoa, não vá por aí fazer qualquer tipo de violência contra alguém que está cometendo um pecado. Não faça isso, de jeito nenhum. Isso é uma lei do Antigo Testamento, assim como existia a lei, se alguém roubasse, né, cortava a mão da pessoa fora. Então é uma lei lá do Antigo Testamento. Lá tinha uma ordem de olho por olho, dente por dente. Não é para nossos dias. Nós estamos vendo na época da graça de Deus. Deus oferece a salvação, o perdão, a sua misericórdia a todos. Não importa quem seja, não importa o que fez. Então nós pregamos o Evangelho, a boa notícia de salvação, de perdão, de misericórdia de Deus. E em Romanos capítulo 1, se você ler atentamente, você vai ver que devido à idolatria, né, Deus abandonou, lá diz, Deus abandonou os homens a cometerem toda sorte de pecados entre si. E lá diz bem claro, homem com homem, mulher com mulher, né, cometendo em si mesmo torpeza, pecado, né, abominação diante de Deus. Só faltou colocar aí o nome AIDS e outras doenças sexualmente transmitidas. Então, como recompensa, devido exatamente a esse ato sexual de homem com homem, mulher com mulher. Então, várias doenças surgiram como premiação devido a essa falta de comunhão com Deus, de obediência a Deus. Tópico 2, e se unirá a sua mulher. Então, após realizar o primeiro casamento, o Criador diz, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Veja que o Senhor é taxativo ao falar ao homem a respeito de sua vocação heterossexual. Apegar-se-á a sua mulher. Por isso, olhemos para as Escrituras
e olhamos para o ciclo da vida humana, inequivocadamente concordaremos. Se não fosse a união heterossexual promovida por Deus, desde o princípio, então a raça humana não teria subsistido. Então veja bem que o ensino de Deus, a ordem de Deus, a orientação de Deus é para que o homem seja heterossexual. Então o homem vai se interessar por uma mulher, a mulher vai se interessar por um homem. Então a atração física é uma coisa normal, natural e vinda de Deus. A atração física de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Então no lar deve haver a sábia direção da palavra de Deus, a sábia educação dos pais para educar os seus filhos, mostrando que mulher é mulher, que homem é homem. Existem as coisas próprias para mulheres, existem as coisas próprias para homens. Então o feminismo é uma coisa satânica, porque ele ensina que a mulher tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, que as mulheres podem fazer tudo o que o homem faz, podem possuir tudo que os homens possuem, podem ser tudo que os homens são. Então é uma coisa diabólica que não ensina a diferença entre homem e mulher. A moda hoje também incentiva homens a vestirem roupas como de mulheres e as mulheres vestirem roupas como de homens, que é o princípio bíblico de o homem veste roupa de homem, a mulher veste roupa de mulher, para haver exatamente essa separação, para haver essa distinção. É uma ideia já de Deus mostrando ao ser humano que existem diferenças. Então, mulher deve vestir como mulher, deve agir como mulher, deve fazer as coisas de mulher. E homem deve agir como homem, deve fazer as coisas de homem e deve se vestir como homem. Deve haver então separação aí e ser bem distinguido aí, separado. O diabo é que está infiltrado nisso aí, fazendo com que as mulheres se pareçam com os homens se pareçam com mulheres, né? Homem usando aí perfume feminino. Se o homem usa um perfume feminino foi feito para atrair homem. A mulher usando perfume masculino foi feito para atrair mulher. Então, tantas coisas que acontecem devido a uma vida sem prestar atenção na orientação de Deus. Então, lembrando sempre que se houvesse apenas homens, o mundo não teria crescido o número de pessoas. Se houvesse apenas mulheres, não teria também crescido o número de pessoas. Então, já nesse princípio aí de multiplicação, né, já existe esse princípio de Deus mostrando um homem e uma mulher. Parte 3, a indissolubilidade do casamento. Temos aí tópico 1, uma só carne, tópico 2, a porta de entrada para o divórcio. Uma só carne. A fim de proporcionar uma vida conjugal abundante, o Criador planejou uma união histórica e indissolúvel e permanente. O matrimônio entre homem e mulher seria para sempre. Tristemente, o pecado ruiu o princípio divino da continuidade do casamento, trazendo então o divórcio e separando famílias. O plano de Deus, entretanto, ainda pode ser encontrado nas palavras de Jesus, que Deus juntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Então veja bem que Deus criou o homem e a mulher, os uniu, e essa união é permanente, indissolúvel. Então o que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi o que Jesus disse. E se Jesus disse, acabou. Não existe como o homem mudar as palavras de Jesus. Não existe. Então Jesus é a autoridade máxima aí dentro de qualquer assunto. Você consulte Jesus e ele diz, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Às vezes a pessoa fala, mas eu não era crente quando eu casei. Mas eu casei lá numa tribo indígena. Não sei o que. Não interessa. Porque a Bíblia, ela fala de casamento, por exemplo, de Herodes, né, com Herodias. Não eram crentes. Pelo contrário. Mas fala que eram casados. Fala do casamento de Acabe com Jezabel. Eram idólatras, mas o casamento. Então a Bíblia